American First. Esse é um dos lemas do atual presidente dos Estados Unidos. Enquanto nós vemos a América como um continente, os estadunidenses veem a América como um país formado por 50 estados. Você acha mesmo que o Muro do México estará apenas evitando a entrada de imigrantes? Você está muito enganado. O muro vai muito além de um bloco de cimento. Esse muro é algo simbólico que separa a América do Sul e Central da America First. Esse muro é apenas para mostrar quem de fato é dono do continente americano. Por outro lado, os únicos responsáveis pelo nosso título de subdesenvolvido somos nós mesmos. Somos nós os culpados por desperdiçar um país como o nosso. Irei mostrar aqui uma matéria publicada há mais de 10 anos envolvendo o atual presidente americano e os brasileiros. Donald Trump, que vem de uma família milionária, ficou mundialmente conhecido após atuar como apresentador de um reality show intitulado O Aprendiz, em português. Mas foi em 2000 que Donald Trump tentou chegar ao poder supremo dos Estados Unidos, e foi nesse ano que ele deu sua primeira declaração polêmica sobre os latino-americanos. Para quem não sabe, Donald Trump é dono de uma grande empresa imobiliária que tem prédios, edifícios, cassinos e casas espalhadas pelo mundo. No dia 7 de agosto de 2000, Donald Trump visitou a cidade de São Paulo, onde pretendia erguer um edifício. O nome do projeto era Trump Towers São Paulo. Junto com Trump vieram seus executivos Brian Norman, Benjamin Stewart e Peter Robert. 2000 era o ano em que o Brasil comemorava seu aniversário de 500 anos. Porém, foi um momento ruim para a visita de Trump. Justamente a cidade de São Paulo vivenciava um escandaloso esquema de corrupção envolvendo o então prefeito Celso Pitta. O Brasil também vivenciava um escândalo que desviou mais de 169 milhões das obras do TRT. Toda essa imagem negativa fez com que Trump desistisse do projeto na cidade de São Paulo. Em uma entrevista realizada pelo jornal The Wall Street Journal em 2002, Donald Trump disse: "O brasileiro é o câncer da América. Os brasileiros deveriam ser expulsos dos Estados Unidos antes que contamine nosso povo com a ignorância dos latinos." Ainda de acordo com uma matéria publicada em 2003 pelo jornal The New York Times, o executivo e amigo de Trump, Peter Robert, afirmou que não existia a necessidade de manter relações comerciais com um país tão pouco evoluído como o Brasil. Na época, as declarações de Donald Trump sobre os brasileiros foram noticiadas nos principais jornais da Europa. O então presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso publicou uma nota oficial dizendo que as declarações de Trump foram infelizes. Esse episódio isolado aconteceu há 15 anos e ninguém nunca mais tocou nesse assunto. Pelo menos não até hoje. Sabe essa história que acabei de narrar? E se eu falasse que ela é uma mentira? E se Peter, Brian e Benjamin fossem apenas nomes escolhidos aleatoriamente? E se eu falasse que peguei alguns acontecimentos reais e inventei alguns outros apenas para deixar essa minha história um pouco mais convincente? Pois é, precisei de apenas alguns minutos, de alguns toques de sensacionalismo e um pouco de Photoshop para criar uma mentira. Viu como é fácil? E se eu espalhasse essa história em uma página com milhões de seguidores? E se essa minha história fosse narrada em milhões de livros de história? Quantas pessoas acreditariam nela? Acredito que poucas pessoas iriam procurar a fonte.
Esse vídeo, na verdade, é uma pegadinha e foi feito apenas para abrir seus olhos. Independentemente de sua crença, do seu posicionamento político ou do que você apoia, não acredite em tudo que você vê na internet. Não tire conclusões precipitadas. Hoje em dia, é muito fácil criar uma mentira e divulgar nas redes sociais para manipular as pessoas. Existe muita informação e pouco conhecimento.